Olá, irmãos. Bom dia, graça e paz. Mais um dia, né? Mais uma manhã, mais uma sexta-feira. E a primeira sexta-feira do mês de agosto de 2025. Eita, agosto. Já estamos no segundo semestre. Benção, né? Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido, tem nos guiado. E só temos a agradecer, né? Agradecer porque Deus é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é justo, é o nosso justo juiz. Eu só posso agradecer e agradecer junto a todos os irmãos que estão aqui nessa reunião hoje, os irmãos, as irmãs, todos nós. Então vamos à nossa primeira oração desta manhã, deste dia lindo que o Senhor fez. Amém? Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é único, é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra e de tudo que há. Só temos que te adorar e te louvar, Senhor, porque o Senhor é bom, é maravilhoso, é poderoso, Senhor. Muito obrigado, Deus. Peço ao Senhor que aumente a nossa fé cada dia mais e mais, Senhor. Que possamos cada vez mais buscar a tua presença, Senhor. Encha, Senhor, nossos corações da tua paz, da tua alegria. Dá-nos força, dá-nos foco, Senhor, foco que possamos buscar cada vez mais a tua presença em nossas vidas. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada. Abençoa, Senhor, a tua igreja aqui nesta terra, Pai amado. Abençoa, Senhor, a liderança da tua igreja, Senhor, que cada dia mais possamos buscar ao Senhor, buscar a tua face, aprender do Senhor, dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos discernimento, Senhor, e nos ajude nessa caminhada. Nós precisamos de ti, nós precisamos muito do Senhor, meu Pai. Ajuda-nos, Deus. Abençoa-nos, Deus. E ser conosco, Pai amado, todos os dias de nossas vidas, Pai. Essa é minha oração, Pai, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, pastor. Amém. Amém. Então, nós vamos hoje dar sequência a Lucas, né? Lucas, nós estamos em Lucas 4, e hoje vamos falar a respeito de Jesus, quando ele entra lá na sinagoga, e ele lê Isaías 61. Então, assim, é um momento muito especial, né? Muito. Eu estava aqui imaginando Jesus lendo aquilo, né? E as pessoas ali, mas espera aí, mas esse aí não é aquele menino que nasceu em Nazaré, né? Não é? Igual quando a gente se converte. Aí a gente vai falar de Jesus para algum familiar, fala assim: ah, qual que é? Te conheço, né? Já viu isso, né? Vocês já passaram por isso, né? Quem que vem falar de Jesus? Você sempre foi brigão, você sempre foi isso, você sempre foi aquilo. Mas é assim, né? E só depois, com o tempo, que as pessoas vão conhecendo, né? E Jesus, ele, muitas vezes, eu comecei a assistir a quinta temporada de The Chosen, né? Vocês já viram? Já estão acompanhando? E começa já quando Jesus entra com o burrinho, né? Em Jerusalém. E tem toda aquela questão das pessoas falarem, né? Que eles estão esperando o Messias, um guerreiro, né? Um cara que vai lutar contra a injustiça ali, tá, pá, pá, pá. E vem Jesus com toda aquela simplicidade. Então, Jesus é isso, ele é sempre uma surpresa, né? É tão bom quando a gente conhece Jesus e sabemos que o quão maravilhoso ele é, o sacrifício que ele fez naquela cruz, né? Então, Jesus, ele vem e lê essa passagem e a gente vai, durante essa reunião, a gente vai falar sobre isso. Então, nós vamos orar agora. Orar agradecendo ao Senhor por ter enviado Jesus, porque Jesus é o nosso Deus, né? Ele é o nosso Salvador. Isso é tão maravilhoso, saber que nós temos um Salvador, nós temos um Senhor. E isso não é para qualquer um, né? É só para aquele que conhece realmente, né? Porque enquanto você não conhece, você vai vivendo sua vida de qualquer maneira, mas quando você conhece Jesus, você começa a andar com Ele, que você percebe o quanto de coisa errada há na sua vida que precisa ser transformada. Então, nós vamos orar nessa questão de pedir ao Senhor que cada dia mais e mais nos limpe, nos purifique, nos transforme, tire todo pensamento ruim, todos os desejos ruins do nosso coração, tudo aquilo que
que pesa a nossa vida, né? Em nome de Jesus. Então, vamos orar, vamos começar essa oração com, com a Gleiva. Gleiva, minha irmã, vamos orar com você, minha irmã, nesse sentido aí, amém? Amém, amém, Então vamos lá, Gleiva, em nome de Jesus. amém, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua graça, Senhor. Foi derramada sobre nós, Senhor. Obrigada porque tua palavra diz, ó Deus, que desde a fundação do mundo, Senhor, o Senhor já nos escolheu. Oh Deus, como é bom, como é gostoso, como é precioso nós temos essa certeza, Senhor, no nosso coração, que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos resgatou, ó Deus, do pecado, Senhor, da vida, ó Deus, que vivíamos antes, ó Deus, de te conhecer. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós, Senhor. Obrigado por teu amor, ó Deus, derramado ali naquela cruz por nós, Senhor. Eu também, ó Deus, estou acompanhando essa série The Chosen. Senhor, que maravilhoso, que precioso é ver tua palavra, ó Deus. É assistir, Senhor, tudo aqueles momentos que o Senhor Jesus passou ali quando ele chegou em Jerusalém. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Senhor, nós aguardamos esse dia. Nós aguardamos, ó Deus, a tua vinda, Senhor, para nos levar contigo, ó Deus. Muito obrigado por teu amor. Obrigado porque o Senhor se revelou, Deus, ali, se revelou a nós e tem se revelado, Senhor, a cada dia mais. Obrigado porque nós temos colocado, ó Deus, nosso coração disposto, Deus, a te buscar, a te conhecer, a andar contigo, Senhor. O Senhor nos ajuda a permanecer firmes, Senhor, obedientes, ó Deus, à tua palavra. Eu sei, ó Deus, o quão é difícil, eu sei, mas é melhor obedecer, ó Deus, do que sacrificar. Então, muito obrigada, Senhor Deus, pelo teu amor. Muito obrigada pelo teu filho, Senhor, que morreu por amor a nós. Nos ajuda a permanecermos, ó Deus, firmes e fortes nessa caminhada. Nos ajuda, ó Deus, a combater, ó Deus, o bom combate, assim como Paulo nos ensinou. Combati o bom combate, guardei a fé. Oh Deus, como é bom. Eu quero muito, e eu sei que meus irmãos também querem, chegar nessa reta final da nossa caminhada contigo, meu Deus. Eu te peço, Senhor, fortaleça, ó Deus, cada dia mais a nossa fé, em nome de Jesus. Que a cada dia mais o Senhor se revele e seja revelado aos outros através de nós. Que sejamos, ó Deus, instrumentos de bênção, que sejamos luz e sal nessa terra. Onde quer que fomos, onde quer que nossos pés toquem, o Senhor chegue antes de nós, em nome de Jesus. Tudo, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória. Essa é a minha oração, ó Deus, com perdão dos meus e dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém, Gleiva, amém. Glória a Deus, né? Então, em Lucas 4, de 14 a 21, tem essa passagem, né? Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunviança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham olhos fitos nele. Então Jesus, então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então, Jesus ele parou essa leitura pela metade, né? De Isaías 61, 2, né? Já que a primeira vinda dele, ele pregou apenas o ano aceitável do Senhor. Então, para a segunda vinda, né? Que será o dia da vingança do nosso Deus, né? Então, Isaías 61, 2b. Então, essa outra leitura fica reservada para a segunda vinda dele, né? Então, nós vamos orar agora
pedindo a Deus que nós tenhamos isso no nosso coração, né? Porque o Espírito Santo está sobre nós, está em nós, né? Está em nós. Então, Deus nos salvou não para ficarmos sentados no banco da igreja, ouvindo, né? Como ovelhas engordando, né? No pasto ali, só se alimentando, não praticando nada, né? Engordando, aquelas ovelhas gordas, né? Deus nos chamou para fazer a obra dele aqui na terra. Ele nos chamou para que sejamos missionários do Senhor, que levemos a mensagem salvadora dele a todos aqueles que precisam ouvir, que oremos pela cura, que a gente abençoe, que a gente cuide daqueles que precisam de cuidado, e é para isso que nós estamos aqui. Porque senão Deus, né, a gente aceitaria Jesus e já iríamos para a glória. Mas não é isso, o plano de Deus não é esse. O plano de Deus é que o evangelho seja disseminado, seja levado a todos os cantos, a todos os lugares. Amém? Então, tio Laércio, com você agora, meu irmão. Então, nós vamos orar, Laércio. Porque o Laércio é desses irmãos, assim, que onde ele está, né? Ele fala, ele prega, e vamos lá, né, Laércio? Benção demais, né? Então, Amém. Laércio, vamos orar para que a gente tenha isso no nosso coração. Onde o Senhor nos levar, que sejamos luz, sejamos sal, que façamos diferença, levamos a mensagem salvadora dele. Amém, irmão? Vamos lá. Em nome de Jesus. Travou? Vamos lá, vamos aguardar um pouquinho, né? Ixi. Travou. Travou. Ai, nem Tá. caiu aqui de uma vez, hein? Mas Aí. vamos lá, então, irmão. Amém, Senhor Jesus. Não só eu, Senhor, mas eu creio que muitos, milhares, Pai, têm esse prazer na vida de ser usado pelo Espírito Santo do Senhor, de levar o teu nome aonde for, aonde o Senhor mandar, em lugares, ó Pai, às vezes até inesperáveis para nós mesmos. Mas como é bom estar conectado com o Espírito Santo do Senhor para a gente entender exatamente o momento, ó Pai, que o Senhor quer nos usar. Pai, que haja isso, Pai, no coração dos nossos irmãos, Pai, que não vi isso. O prazer, ó Pai, de estar com o Senhor, de sentir o Senhor, de ouvir a voz do Senhor. Como ontem à noite, num grupo de oração, um jovem definitivamente se arrependendo, ó Deus, da sua vida antiga, promíscua, e agora se entregando definitivamente aos caminhos do Senhor, não entendendo uma voz dentro dele, já falando com ele, e ele não sei o que é isso, mas é o Senhor na vida dele. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que haja em nós essa sede, essa fome da justiça, pelo amor do próximo, Pai. A nossa vida, ó Deus, não pode ser para nós mesmos, jamais, ó Deus. Ontem mesmo, ó Pai, eu falei algo que eu estava com vontade, Pai, de estar num lugar diferente, e o Senhor, ó Deus, me levou em outra residência, ó Pai, com uma pessoa que tem tudo para mim dar um bom testemunho ali dentro da casa dela, Pai. Então eu peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, acenda o nosso coração para Te ouvir, para Te servir. Que o Senhor, ó Deus, coloque a gente, ó Deus, com essa sede, essa alegria, essa gratidão, Pai, de andar nos Teus caminhos, de andar na verdade, de servir o Senhor, meu Deus, de cantar os louvores junto com o irmão abraçado. Traga essa alegria, Senhor, para nossas vidas, para a vida desses irmãos, Pai, que às vezes não estão vivendo isso mais, mas que já viveram também esse fogo, essa alegria dentro do coração, na sua alma, no seu espírito. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, essa igreja me ensinou isso, ó Pai. Esse povo há 20 anos atrás, Deus, mulheres idosas me ensinaram a perder a vergonha, a dobrar o joelho de um Deus que eu não via, mas que eu sabia, ó Deus, que tinha algo ali que eu poderia crer
e elas me ensinaram a ajoelhar no chão, a orar. Pai, em nome de Jesus, que sejamos assim, Pai, ensinadores aqui dentro dessa igreja, puxadores desses jovens, Pai, animadores, ó Deus, de irmãos que estão tristes, que estão abalados, que estão desanimados. Pai, acenda esse fogo dentro de nós, eu te peço nessa manhã, meu Deus. Esse domingo agora com a ceia do Senhor, que reconhecemos ela, ó Deus, de uma forma genuína, que é a vida do Senhor por nós, Pai. Então, nós temos tudo nessa vida, mesmo não tendo nada hoje, ó Deus, talvez, alguma coisa que a gente acha que falta, mas a gente tem tudo, tem o Senhor, Jesus. E a Ti toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. É isso aí, glória a Amém. Deus. Nós vamos orar agora por fé. Precisamos ter mais fé, cada vez mais, né? Porque a fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus, né? É indispensável para o cristão. A fé torna o cristão mais forte. A fé capacita cada um de nós a suportar as diversidades da vida, a andarmos cada vez mais firmes na promessa do Senhor, né? Viver uma vida que agrada ao Senhor. E a nossa fé ela aumenta quando a gente lê a palavra, quando a gente conhece mais de Deus. É igual um amigo, né? Você conhece alguém, começa a andar junto e você conhece aquela pessoa, né? Sabe os detalhes da vida dela. Então, assim, a palavra de Deus e a fé faz isso na vida da gente. E a gente, quanto mais fé a gente tem, mais de Deus a gente fala, mais de Deus a gente vive, mais o Espírito Santo vai queimando nosso coração, né? Então, temos algumas passagens, uma passagem que é muito conhecida, que é Hebreus 11:1, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós vamos orar por fé. Então, vou pedir ao pastor Alain, viu, pastor? Faça essa oração, pastor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Interessante, Evandro, que ontem eu estava exatamente pensando sobre isso, né? As pessoas geralmente pensam em fé relacionando a material, né? A matéria, Uhum, dinheiro, adquirir coisas, vencer situações na matéria, né? Mas é uhum. muito mais do que isso, né? Porque É, sem fé é impossível agradar a Deus, porque se a gente busca um Deus que a gente não tem fé nele, é só reza, né? é. Muito interessante. É um assunto que vai longe, né, Bonde? Vai umas 2 horas só falando disso. Vamos orar. Isso aí. Ó Senhor, querido Deus, nosso Pai, é maravilhoso, como os irmãos já disseram. É maravilhoso demais só estarmos aqui e ter esse privilégio, Senhor, de acordarmos um pouco mais cedo e colocarmos as nossas vidas em oração diante de Ti, e muito mais belo ainda, com outros irmãos que fazem a mesma coisa. Senhor, que alegria para o nosso coração, que alegria para as nossas vidas de manhã, vir até aqui, junto com os meus irmãos, todos nós juntos em unidade, buscando a Tua face, buscando a Tua presença, buscando a Tua pessoa em nome de Jesus, buscando o Senhor acima de tudo, antes de todos, antes de coisas, antes de situações para resolver, é buscar a Tua presença. Ó Senhor, ajuda-nos na nossa pequena fé. Ajuda-nos, Senhor, a crer no Senhor em todas as circunstâncias, não somente, Senhor, nos gabando de que somos vencedores e somos isso ou somos aquilo, mas pelo contrário, dependendo completamente do Senhor, do agir do Senhor nas nossas vidas pela fé. Eu creio que cada um também, assim como eu, Enilce, minha família, todos têm enfrentado situações difíceis em algumas áreas da vida,
mas temos percebido a tua presença, a tua alegria, o teu gozo, o teu ânimo, quando nós exercitamos fé na pessoa do Senhor Jesus. Porque a tua palavra nos diz que será que o Senhor não nos daria juntamente com Cristo todas as coisas? Ou seja, Cristo vem antes e as coisas vêm depois, agora ou depois na terra, muito tempo, ou depois no céu. Obrigado, Senhor. E nessa manhã, aumenta-nos a fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Pelo amor de Jesus, aumenta a minha fé. Aumenta os irmãos, para que nós alegremos o teu coração, porque sem fé, diz-nos a tua palavra, é impossível agradar a Deus. Podemos ser os melhores trabalhadores cristãos do planeta Terra, mas se não exercitarmos fé, nós não agradamos o Senhor. E o que eu mais quero é agradar o Senhor. Então, Senhor, abençoa-nos nesta manhã. Aumenta a nossa fé, individual e como igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém, 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 pastor pastor. Alain. Amém. Amém. Então, vamos dar o seguimento aqui à leitura. 22 até o 30 diz assim: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Então, a gente vê aqui pessoas, né, com coração endurecido, né? Então, a reação desses moradores de Nazaré foi uma reação horrível, né? Um coração endurecido aos comentários de Jesus. A gente vê aqui um orgulho espiritual, né? Uma coisa que, né, misturada com ira, com ódio, e queriam até jogar Jesus lá de cima, né? Matar Jesus, pensa. Quando Jesus ele desafiou sua descrença, a apreciação superficial que eles tinham do ministério, né? Então, eles se sentiram, assim, ultrajados com aquilo que Jesus estava falando. Que absurdo isso aí! Ele não nasceu ali em Nazaré, o que ele está falando essas coisas? Ele está achando que ele é Deus, né? Então, eles duvidaram daquele menino que cresceu ali, e aquele menino dizendo que ele era o profeta, né? Então, eles causaram uma revolta entre eles ali, popular, né? Demonstrou o quão histéricos e resistentes à verdade eles eram. Eram religiosos, né? Então, é terrível. A gente vê isso acontecer muito hoje em dia também, né? Quando você fala de Jesus, então tem aqueles radicais que não aceitam de jeito nenhum, se eles pudessem, te matavam, né? E muitos matam, né? A gente vê nesses outros países aí, missionários sendo mortos porque está falando a verdade, está mostrando a verdade, né? São pessoas orgulhosas, pessoas com coração duro, que não conhecem Jesus. Então, nós vamos orar agora pelos missionários que estão por todo este mundo, né? Nós temos alguns missionários que pertencem à VID, né? Que a gente conhece, e para que Deus dê a eles o discernimento, dê a eles sabedoria para falar e que eles possam testemunhar do Senhor com a própria vida, principalmente com a vida, né? Que as pessoas possam conhecer Jesus através dos atos da vida
desses irmãos e de nós também que estamos aqui, né? Porque nós também somos missionários. Temos o nosso trabalho, né? Edna lá em Moçambique, Ivo, Aline Jorge, né? O Matias, Joaquim, e tem mais outros, né? Mais outros irmãos. Temos o Tiagão com a família lá na Espanha, temos o Rafael com a família lá na França. Então vamos orar por esses irmãos em nome de Jesus. Então eu vou pedir aqui a você, Bonde, que faça essa oração pelos nossos irmãos missionários, para que eles continuem, né, nessa missão maravilhosa de Deus para a vida deles, em nome de Jesus. Amém. A reação aí do pessoal foi exatamente comprovando a palavra de Jesus, né? É, justamente, né? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos mais uma vez nesta manhã. Alegres, ó Deus, alegres mesmo por estarmos reunidos, ó Deus. Como é bom isso. Isso faz falta, faz muita falta. Então nós te bendizemos por isso, pela oportunidade que o Senhor nos dá e condições que o Senhor nos dá de te buscarmos logo pela manhã. E, Senhor, queremos interceder e intercedemos por cada um dos irmãos aí dessa lista e outros tantos, ó Deus. Não só os nossos, mas tantos outros irmãos, ó Deus, espalhados por essa terra, levando o Evangelho, vivendo o Evangelho em outras nações, abrindo mão, ó Deus, da sua tranquilidade na terra onde nasceu e indo tão longe. Eu penso aí no Zezé, do outro lado do mundo, uma outra cultura, uma outra forma de viver, totalmente diferente do que nós estamos acostumados, ó Deus. Mas eles, obedecendo ao Senhor, ó Deus, dizendo sim ao teu chamado, estão sendo enviados. Senhor, abençoe a cada um, dê as condições necessárias, ó Deus, para que eles vivam ali, aonde estiverem, o Evangelho, ó Deus. Que a família, muitos têm a família, né, como o Zezé e outros aí, que a família, ó Deus, esteja engajada na obra, que não seja um empecilho, mas que a família seja aquele apoio do missionário. Dá a eles, ó Deus, condições físicas, de saúde. E eu me lembro, ó Deus, daqueles que às vezes estão adoentados, como a Miriam, do Leandro. Recupera, ó Deus, dá força, dá vigor para a honra e glória do teu nome. Sustento, não só o sustento material, mas principalmente o sustento espiritual, ó Deus. A fé, fortalece a fé de cada um deles. Sustenta, ó Deus, com a fé. Muito obrigado, porque o Senhor dá a oportunidade. E nós daqui podemos também, ó Deus, ir com eles, orando, ajudando, com recursos financeiros mesmo. Ajuda-nos, ó Deus, a ajudarmos esses missionários naquilo que eles precisam, porque o Senhor pode fazer tudo, o Senhor pode dar as condições totais necessárias, mas o Senhor nos usa para que o Senhor faça a tua obra através deles. Então, abençoe cada um deles e também nós que somos missionários aqui, nas nossas casas, no trabalho, às vezes até na rua mesmo. Então, ajuda-nos nisso, ajuda esses missionários, fortalecendo-os na fé, primeiramente, e de quebra o restante que o Senhor quiser promover na vida de cada um. E tudo, ó Deus, tudo seja feito para a honra e glória do teu nome. Oramos e já agradecemos, ó Pai, por tudo. No nome de Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor amado. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Então, agora, vamos dar prosseguimento aqui. Depois de todos esses acontecimentos, 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de espírito de demônio imundo,
E bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para prender-nos? Bem sei quem és, é o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Então Jesus, ele tinha autoridade. É isso que nós temos que buscar no Senhor também, autoridade. E para termos essa autoridade, nós temos que viver uma vida realmente de santificação, buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, vivemos uma vida plena com o Senhor, né? É difícil? É difícil, mas é impossível? Não é impossível. Temos que trabalhar isso em nossas vidas. E orarmos pelos enfermos para que eles curem, né? Orarmos por endemoniados, né? Que não sei se todo mundo aqui já teve a experiência de ver um endemoniado, é algo terrível, né? Eles têm uma força tremenda. Então nós vamos orar pedindo a Deus que nos dê essa sabedoria, que nos dê esse discernimento, que nos dê essa autoridade no Senhor para fazermos as obras do Senhor e até expulsarmos demônios, né? Até os discípulos passaram por problemas assim, não é? Nós tem passagem lá que eles não conseguiram expulsar o demônio, né? Então nós vamos orar por isso em nome de Jesus. E eu quero pedir aqui a Aline. Aline, vamos orar com você, minha irmã, pedindo para que cada vez mais nós estejamos firmes e fortes no Senhor, que tenhamos a autoridade do Senhor. E aí, aproveitando isso, Aline, nós vamos orar pelos enfermos, pelas pessoas que estão acamadas, estão passando por algum problema de saúde. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigada pelo que o Senhor é e por estar conosco, Senhor, porque sem o Senhor nós não somos nada, nós não podemos nada. O Senhor nos deu a tua palavra e nela está escrito, Senhor, que o teu nome, através da nossa boca, ele nos dá poder, Pai. E que a gente tenha fé, Senhor, o suficiente para fazer o que o Senhor nos manda fazer, para ter essa autoridade, esse poder, Senhor, quando precisarmos, Senhor. O Senhor coloca a oportunidade, o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor. Dá a oportunidade de orarmos pelos enfermos, orarmos por pessoas que estão sendo atormentadas espiritualmente. Então, em nome de Jesus, que não tenha medo no nosso coração, e sim a autoridade em teu nome. Nos direciona, coloca palavras de afirmação que venham do Senhor na nossa boca. Move os nossos pés em direção ao que o Senhor quer que nós façamos. Ajude-nos, Senhor, a cumprir com a tua vontade, Senhor. A estar em ti, Pai. Em teu nome. Falando do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, coloca em nós, Senhor, o desejo de buscar a tua palavra, para termos sabedoria e sabemos debater, conversar, falar quando for necessário, Senhor. Em nome de Jesus eu peço, Pai, tudo isso. E peço também, Senhor, que o Senhor venha com a tua graça, com a tua glória. Venha, Senhor, com a tua porção de cura, Senhor, sobre todos os que o Senhor quer curar para a terra e sobre todos o que o Senhor quer levar para ti, né? Em nome de Jesus, Senhor, eu creio muito nisso. Eu oro, Senhor, para que a sua vontade seja feita sobre todos eles. Nós temos uma lista enorme de pessoas. Os hospitais, Senhor, estão lotados. E eu tenho certeza que o Senhor está vendo. Nada passa desapercebido aos teus olhos. E muitos estão orando, Senhor, pelos seus entes, pelos familiares, amigos, conhecidos, Senhor. Mas eu sei que nem todos serão curados para essa terra.
E eu agradeço, Pai, porque muitas das vezes o Senhor, nós não entendemos, na maioria das vezes nós não entendemos, mas o Senhor entende e sabe o melhor. Então, nos ajuda, Pai, a compreender, a ter essa compreensão, a andar junto com o Senhor, a restaurar a nossa fé, para que a gente ore sempre, creia sempre, Senhor, que o Senhor tem o melhor no, na questão de cura, na questão de libertação, na questão, Senhor, do que for preciso, Pai, que seja tudo crescimento para nós espiritual, para que a gente lute nessa terra, nessa vida ao seu lado, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a todos que estão do lado, estão acompanhando pessoas nos hospitais, pessoas que estão doentes, Senhor. O Senhor venha fortalecer também, porque não é fácil ser acompanhante, Senhor. Lembrar agora do Senhor Osmar, que está lá na UAI, aguardando uma vaga, Senhor, para fazer essa cirurgia. Do Paulão, Senhor, que está aguardando a vaga. Ô, Senhor, em nome de Jesus, move essa fila. Tem tanta gente, Senhor, precisando. Tem tanta gente que morre, Senhor, por negligência na fila desses hospitais. Em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia. Coloca justiça, Senhor, nesse meio. Seja o juiz, Senhor, nesse meio. Em nome de Jesus, Pai. Eu peço por essas vidas, Senhor, e a todos que estão sofrendo fisicamente, espiritualmente, mentalmente, Senhor. O Senhor coloca a tua boa mão e faça a tua vontade, Senhor, na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Isso aí, né? Glória a Amém. Deus. Então, nós vimos aqui que nessa passagem que Jesus expulsa os demônios, né? Jesus demonstrou sua habilidade em libertar pessoas da possessão demoníaca. O Lucas e outros evangelistas, eles declararam várias vezes, né, o poder de Jesus nessa área. Ele chegava e o demônio já manifestava ali, né? Então, Jesus é tão poderoso, tem um poder, né, maravilhoso. E então, naqueles dias, acreditava-se que ser possuído por um demônio era a maior enfermidade que alguém poderia ter. Então, por meio do seu controle absoluto sobre os demônios, né, Jesus estava anulando toda a adversidade que este mundo e o mundo inferior poderiam lançar sobre nós, sobre a humanidade. Até mesmo hoje, né? Nenhum mal ou adversidades é grande demais para ser vencida pelo poder de Deus, né? Então, Jesus é o grande vitorioso, é o grande vencedor, é o nosso Deus, é o Filho de Deus que morreu na cruz e nos resgatou da morte eterna. Através de Jesus somos salvos, né? E Jesus, ele expulsa os demônios, ele tira as doenças, ele ressuscita mortos, ele dá vista aos cegos, ele transforma a vida da pior pessoa que existe. Jesus transforma um lobo num cordeirinho. Pela que a pessoa má, que fez tanto mal, que matou, que roubou, Jesus transforma aquela pessoa. E Jesus, quando ele chega, tudo muda, porque ele tem toda a autoridade dada a Deus para ele. Em nome de Jesus, nós agradecemos por esta manhã. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes, de cada família aqui representada, e que Deus nos abençoe, que seja um dia maravilhoso. E hoje nós temos um MOP, né? Temos um final de semana cheio de programação, de bênçãos do Senhor, e nos encontramos lá, né, irmãos? E amanhã tem mais oração aqui, amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, Amém. pastor Evandro.